Glórias a Deus. O texto que nós lemos em Mateus capítulo de número 14, a partir do versículo 22 até o 32, nos relata essa história então fenomenal. Se não fosse esse texto escrito na Bíblia, eu ia falar, é inacreditável. Mas como se trata de estar escrito na Bíblia, e a Bíblia ela é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade plena e absoluta, não dá para se duvidar. E eu quero trazer nessa noite para todos aqui então, compreender que o impossível algumas vezes pode ser realizado. E Deus quer realizar o impossível na vida de cada um de nós. Porque como diz as Escrituras, aquilo que é impossível ao homem, não o é para Deus. Para Deus, tudo é possível. Essa história fala algo acerca de algo que naturalmente não dá para acontecer. Qualquer pessoa que tentar andar sobre as águas, ela vai afundar. Mas para Deus, nada é impossível. Ele consegue reverter situações que nós jamais imaginamos que Ele poderia reverter. Se nós observarmos as Escrituras, nós vamos encontrar feitos milagrosos como esse, até maiores do que esse. Basta nós nos lembrarmos do Mar Vermelho se abrindo para a nação de Israel então passar em seco. Como se estivessem andando num lugar qualquer, numa estrada qualquer. Ou lembrar-se então quando a nação de Israel estava para passar o Rio Jordão. E então os sacerdotes pegam a arca do concerto e pisam na água do Rio Jordão. E de repente uma muralha enorme se faz. A água do Rio Jordão é represada. E o povo consegue passar todo pelo leito do rio. Atravessa como se nada, se nunca naquele lugar tivesse tido água. E quando então passa toda a nação, e os sacerdotes que estavam com a arca do concerto, sobe o barranco da outra margem, as águas começam a descer naturalmente. Ou então quando Josué, observando que a luta, a batalha ia ser muito grande, ia demorar demais, e ele queria que aquela batalha se encerrasse naquele dia, ele fala então para Deus: Senhor, para o sol, para que nós venhamos vencer esse exército, para que essa batalha então venha se encerrar ainda no dia de hoje. E de repente então Deus manda o tempo parar e o sol fica parado, a noite não chega, e então a batalha é terminada antes que anoiteça. E é interessante nós observarmos, prestem bastante atenção, a ciência vive tentando derrubar o que a Bíblia relata. Mas segundo diz a ciência, existe uma falha no tempo. E essa falha que existe no tempo, estas horas que foram perdidas no tempo, só encontra-se explicação para ela no livro de Josué. Essas horas foram perdidas. Não se sabe como. Os cientistas dizem que não sabem como. E eles, observando, só conseguem encontrar a resposta lendo a Bíblia. Milagres, coisas incríveis, coisas que impossíveis para o homem, Deus realiza. E nesse texto que nós lemos, eu quero destacar 4 pontos importantes para que nós venhamos aprender a realizar o impossível com Deus. Realizar o impossível com Deus, não com o vosso pastor, porque o vosso pastor é um homem como você também. Como o povo diz, um
um dito popular, é um comedor de arroz com feijão, como qualquer um de vocês. Mas com Deus, podemos realizar o impossível. Como primeiro ponto, ou como primeira regra que nós conseguimos observar nesse texto, é que nós não podemos, na hora de realizar o impossível, dar atenção, dar ouvido àquelas pessoas pessimistas e que só sabem falar mal. Observem que o texto nos diz que quando eles viram Jesus vindo, eles estavam em meio a uma tempestade. E então de repente eles veem um vulto. E olha, aquele no mínimo tinha 12 homens naquele barco. No mínimo eram os 12 apóstolos que estavam naquele barco. Homens que já estavam andando com Jesus há bastante tempo. Homens que já deveriam ter perdido preconceitos ou pensamentos de coisas que não existem. E eles então, vendo aquele vulto, falam: é um fantasma. Fantasma existe? Será que eles não estavam andando com Jesus tempo suficiente para compreender que não existe fantasma? Mas as pessoas, quando são negativistas, elas veem a dificuldade e elas não conseguem enxergar às vezes aquilo que é óbvio. E então eles começam a gritar desesperadamente, porque acham que é um fantasma. Aí Jesus ele pega e fala assim: olha, não, calma. Sou eu, não temo. Primeira regra: não dê atenção àqueles que são pessimistas. Não dê atenção àqueles que só falam mal, tentando arrancar a tua força de vontade, a tua fé. Quer ter um exemplo bem claro, bem simples, que a Bíblia nos relata? Quem não conhece a história de Davi e Golias? Todos conhecem, até as criancinhas conhecem, porque estão sempre vendo desenhinho, sempre estão se falando a respeito deles, que coisa muito comum. Mas olha, nós sabemos qual foi o resultado. Davi conseguiu derrubar aquele gigante. Imagine um homem de um porte normal. Eu não vou falar porque eu sou baixinho, mas um homem de um porte normal, com mais ou menos uns 1,75 m de altura, derrubar um homem que tem quase o dobro da sua altura. Porque segundo as medidas que o texto nos diz, ele tinha quase 3 metros de altura. Quase 3 metros. Se você olhar aquele homem pequeno junto com aquele homem gigante, você vai falar: é impossível que este pequeno vá vencer esse gigante. Ainda mais se tratando de um jovem. Glória a Deus, aleluia. Davi ainda estava na sua adolescência. Ele ainda não havia se tornado um adulto. Muito provavelmente ele não havia, eu digo que muito provavelmente porque a Bíblia não fala qual a idade dele nessa época, mas falava que ele era muito jovem. Eu acredito que ele ainda era menor de idade, ele não tinha chegado aos 20 anos ainda, porque aos 20 anos de idade, o homem ele já servia ao exército, e a nação de Israel estava em guerra, e ele estava lá cuidando das ovelhas de seu pai. Mas quando ele está todo mundo olhando, vendo aquele gigante afrontando o exército de Israel, está todo mundo dizendo assim: ninguém pode vencer esse homem. Ele é muito grande, ele é invencível. Este soldado é invencível. Enquanto o povo dizia isso, Davi falava: este homem não pode vencer, porque ele não tem Deus no coração. Aleluia. Este homem não faz parte do povo de Deus. E quando ele vai e conversa com Saul, o rei Saul, porque ele foi o único que se voluntariou a ir lutar, Saul pegou, olhou para ele e falou: mas rapaz, você pensando o quê? Você acha que você vai conseguir lutar e vencer esse gigante? Você não consegue perceber que você ainda é muito jovem? Você é muito jovem, muito pequeno, e ele é um soldado formado já. Olha o tamanho dele.
Davi então ele mostra a sua coragem. E ele quebra a regra, não dando ouvido àqueles que diziam que seria impossível. Porque Davi sabia que com Deus nada é impossível. Ele se lembrava da história de Gideão com 300 homens, ir e destruir um exército todo. Ele lembrava-se das histórias que foram contadas acerca de Moisés e os milagres que aconteceram através da vida dele. Primeira regra: não dê ouvidos àquele que diz que é impossível, porque é possível. Segunda regra: não vá fazer o impossível somente com as suas forças. Eu vou fazer uma aplicação de um versículo bíblico que normalmente é feito errado. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, e esse texto se encaixa perfeitamente nesse tema agora. Porque maldito o homem que confia no homem. Se eu confiar em mim mesmo, eu vou perder todas as batalhas. Mas se eu confiar no Senhor dos Exércitos, as batalhas serão vencidas. Porque a minha confiança não está na minha força, e sim em Deus. Voltando a tomar Davi como exemplo, se ele confiasse somente em si, ele olhando para aquele homem gigante, ele iria ver: eu não tenho condições de ganhar essa batalha. Mas quando ele olha para Deus, ele fala: para Deus não há impossível. Nunca vá tentar fazer alguma coisa através da sua própria força. O impossível só é realizado através do poder de Deus. Você será usado. É você quem vai ser usado por Deus. Aleluia. Mas não será você que vai realizar. É Deus que vai realizar através de você. O impossível é realizado por Deus através de nós. Para o povo passar pelo Mar Vermelho, Deus usou Moisés. Moisés tocou com o cajado na água e o mar se abriu. Permita que Deus use você no impossível. Quer ver um impossível que para Deus não é impossível? Hoje nós vemos a igreja com um porte para tantas pessoas, uma capacidade para 80 pessoas sentadas. E nós no dia de hoje estamos em 15 pessoas, se não me falha a memória, contando já com as crianças. Aí nós olhamos um para o outro e falamos assim: é impossível encher essa igreja. Nós olhamos para nós e falamos: não, é impossível. Em Deus não é impossível. Você pode se achar incapaz de evangelizar. Você pode se achar incapaz de falar de Cristo para outra pessoa. Você pode se achar impossibilitado de fazer a obra de Deus. Mas se você deixar, Deus vai usar você. E vai fazer de você um multiplicador de almas. Vai fazer de você um pescador de almas. Quem conheceu a história, ou quem conhece a história de Pedro, vai dizer: é impossível que aquele homem que está fazendo o discurso lá nos primeiros capítulos do livro de Atos, é impossível que seja Pedro. Mas aquilo só se tornou possível porque ele se permitiu ser cheio do poder do Espírito Santo. E então, aquele homem tímido, aquele homem medroso, aquele homem covarde, se torna um homem corajoso e anuncia a palavra de Deus. E lembre-se que o milagre, o impossível acontece através de você, mas realizado por Deus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é nós, não somos nós que vamos convencer. Creia, se permita ser usado por Deus, e em breve nós veremos todas as cadeiras cheias, a igreja lotada, e nós aqui tendo que procurar um salão maior,
porque aqui não vai caber gente mais. Glória a Deus. Permita que Deus faça o impossível através de você. Terceira regra: não fique no barco. Eram pelo menos 12 pessoas no barco, mas o impossível só aconteceu na vida daquele que desceu do barco. Pedro não andou sobre as águas estando dentro do barco. Ele andou sobre as águas quando ele desceu. Enquanto você estiver acomodado no seu lugar, enquanto você estiver acomodado com a sua situação, enquanto você ficar acomodado com aquilo que está acontecendo, o impossível não vai acontecer. É necessário descer do barco para poder andar sobre as águas. É preciso pôr o pé na água para poder andar sobre elas. Se nós ficarmos acomodados em nossa situação financeira, não vamos melhorar em nossa situação financeira. Se nós ficarmos acomodados por estarmos doentes, não vamos ser sarados. Se nós ficarmos acomodados em ver que a nossa situação emocional vai ficar, nossa situação vai continuar daquele jeito. Saia do barco. Não somente creia no impossível, não somente entregue na mão do Senhor o impossível, mas também haja. Vá de encontro ao Senhor. Quarta regra que nós observamos nesse texto: uma vez você se observando, andando sobre as águas, não olhe para a tempestade. Não se incomode com o vento no rosto. Não se incomode com a água batendo no seu rosto. Você está andando sobre as águas. Nosso texto nos diz que Pedro, de repente, ele está andando sobre as águas. Mas aí ele começa a observar o barulho da água. Ele começa a ver a marola da água. Ele começa a ver o vento batendo no seu rosto, a água da chuva batendo em seu rosto. E então ele começa a duvidar do impossível. Eu imagino que ele deve ter pensado assim: epa, peraí, eu estou andando sobre as águas, isso é impossível. E aí ele começa a afundar e começa então a pedir a Deus, a Jesus, socorro. E o que Jesus fala para ele? Homem de pouca fé. Eu fico imaginando Jesus olhando para ele: mas papai, você estava andando em cima da água já. Você já estava realizando o impossível. Por que você duvidou? Por que você olhou para trás? Por que você deixou a circunstância impedir que você ficasse sobre as águas? A dificuldade pode ser grande. Você pode achar até que é impossível. Mas uma vez você tendo falado com Deus, uma vez você tendo confiado nele, uma vez você tendo descido do barco, enfrentado a situação, e você vê que está dando resultado, não olhe para as suas circunstâncias que estão ao redor. Creia, porque Deus vai permanecer você sobre as águas. Ele vai fazer com que você chegue até o final, até o destino, sem afundar. Não olhe para o que está ao redor. Vamos voltar a falar aqui da questão da igreja? Mas a gente até fala, mas eu tenho vergonha de falar para as pessoas. O Espírito Santo tocou no meu coração de falar com alguém, mas eu tenho vergonha. Chega na hora de falar, começa a falar e de repente fala assim: esqueci, eu tenho vergonha. Ou então começa a falar de Jesus para a pessoa: eu esqueci, eu tenho pouco conhecimento bíblico. Não importa quais sejam as circunstâncias,
Não se deixe levar pelas dificuldades. O milagre só vai acontecer se você permitir que vá acontecer. Dificuldades nós teremos sempre. Imaginem só o apóstolo Paulo ouvindo Jesus falar assim: olha, eu vou te levar até a frente de reis. Você vai falar de mim até para rei. Você vai levar o meu nome e vai levar muitas pessoas à salvação. E aí de repente Paulo ouve, atende, começa a levar o evangelho adiante e de repente ele é preso. Imaginem a situação. Está lá o apóstolo Paulo encarcerado porque ele pregou o evangelho. E de repente ele está lá e sabe que ele já tinha apanhado muito. E já pensou, imaginem só, se ele dá atenção à dor que ele estava sentindo. Imaginem se ele estivesse dando atenção ao lugar que ele havia sido jogado. Imaginem se ele dá atenção às suas cadeias, ou às algemas que estavam presas em suas mãos e em seus pés. Será que então o terremoto iria acontecer? Será que então a porta do cárcere iria se abrir? Será que então o carcereiro seria alcançado pela salvação em Cristo Jesus? Não importa as dificuldades. Se é para acontecer o impossível, não importa as dificuldades, permita que Deus faça o impossível através de você. A Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Ei, se fosse para ver, não era fé. O impossível só vai acontecer se nós acreditarmos que vai acontecer. Tente o impossível. Tente o impossível, porque Deus vai realizar o impossível através da sua vida. Em Efésios capítulo 3, verso 20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É o poder de Deus que vai operar em sua vida e através da sua vida. Creia somente. Um americano muito famoso, chamado Winston Churchill, se não me falha a memória, foi inclusive um ex-presidente americano. Ele diz assim: um pessimista vê a dificuldade em cada oportunidade. Um otimista vê a oportunidade em cada dificuldade. Dois pensamentos completamente diferentes. O pessimista vê dificuldade em toda oportunidade. Já o otimista vê a oportunidade em cada dificuldade. Creia em Deus. Creia que Ele é o Deus do impossível. Não há nada que para Ele seja impossível. E sabe quem Deus escolheu para poder realizar o impossível? Você. Você mesmo. Deus escolheu você para realizar o impossível. Creia. Confie em Deus. E Ele vai realizar. Mas lembre-se dessas 3 regras. Não dê ouvido ao pessimista. Não queira fazer pelas suas próprias forças. Creia e confie em Deus. Saia do barco. Saia do barco. Saia da situação de comodismo que você se encontra. E não fique olhando as dificuldades. Aí o impossível vai acontecer na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos. E que essa mensagem continue falando ao seu coração. Creia, porque
Isso é da parte de Deus. Amém. Glórias a Deus.